Então, neste momento, vamos fechar os olhos e entrar em conexão com o nosso Mestre, procurando fazer nossos pedidos, o que aqui vieram buscar. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer de agradecer pelo dia, pelos momentos bons ou ruins, pelo nosso próximo, por nossa família, por nossos colegas de trabalho, fazendo com que repensamos que fizemos de bom, que fizemos de não tão bom, mas que isso é uma forma de evolução para todos nós. E procuramos então, neste momento, rezar um Pai Nosso, para que tudo, durante esta semana, seja bom, seja desfrutável, sem pensar que obstáculos sempre iremos ter em nossos caminhos, mas que possamos sempre superá-los. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Obrigado. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Está bem bom aqui, tem um ventinho refrescante. E eu espero que a gente desfrute juntos de alguns momentos de estudo. Eu digo juntos por uma razão simples, que nós estamos no mesmo barco. Uns mais na ponta, uns mais no meio, uns mais no outro lado, no grande transatlântico chamado planeta Terra, não é? No universo que é o oceano infinito. Então, o mar vai balançar, as ondas virão, e de alguma forma ou de outra nós teremos reações. Então, juntos, né, eu vou ler aqui só um trechinho desse livro aqui, Fonte Viva, para que a gente converse, estudemos, né, um pouco mais da doutrina espírita. E que juntos, né, nós consigamos melhores soluções para os nossos problemas físicos e espirituais, sejam eles quais forem. Então é o 1, né? Não é por acaso que é o 1. Assim como no livro dos Espíritos a questão 1 é quem é Deus, que é a principal questão, né? Que quem busca encontrar algum sentido para a vida deve pensar, né? Se Deus existe, quem Ele é, como Ele é. Este é um livro de conselhos que o espírito de Emmanuel psicografou para Chico Xavier, lembrando que Emmanuel foi um senador romano. E para você ser senador em Roma, para você ser um senador em Roma, você teria que saber muito bem lidar com a violência da época, com os poderes políticos estabelecidos, não é? Hoje em dia, para ser um senador já não é tão fácil. Na Roma da época, dos exércitos romanos mercenários e violentos, ser um senador era algo que exigia uma condição muito vigorosa de um espírito determinado, né, a vencer num meio tremendamente hostil. Sabe-se muito bem que a morte, né, a traição, se eles não gostavam, eles mandavam matar mesmo. Né? No tempo de Jesus era Herodes, o imperador. Emmanuel era um senador que renegou Jesus, não é? E não queria que
soubesse que ele visitou Jesus pela madrugada e que não permitiu que a sua esposa e sua filha seguissem, né, um caminho cristão. Depois se arrependeu no plano espiritual, reencarnou, etc. E por muitas vidas, claro, que sofreu as consequências. E se nesta encarnação, como a cultura espírita, né, foi, enquanto o Chico Xavier esteve encarnado, o mentor de Chico Xavier. E não dava folga para o Chico Xavier, não, que tinha uma série de dificuldades também, como qualquer um que está encarnado tem. Boas e nem tão boas, como disse aqui na prece, né? Então, assim, eu não vou ler todo aqui, né, porque é só, se bem que, né, é só para introduzir aqui o tema, o assunto, ante a lição. Então, Paulo, o apóstolo, para lembrar, né, porque sempre algumas pessoas que vêm pela primeira vez, ou mesmo que a gente esqueça no dia a dia, é bom lembrar que Paulo teve uma conversão também bem dramática, mas que ficou contextualizada amplamente, né, quando ele ficou cego no deserto, perseguindo cristãos, também era profundamente violento, né, e depois foi um dos maiores teólogos do cristianismo originário, escreveu em carta, né, Timóteo: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E aí depois é a psicografia de Chico Xavier, um trechinho que eu vou ler na íntegra para não editar erradamente. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Ou seja, pense no que você recebeu como luz. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo não enxerga as estrelas, e quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma não lhe percebe as notas divinas. Ou seja, na pressa do dia a dia, nós olhamos para o céu de manhã, vendo se vai chover, ou para a rede social, ou para os problemas do noticiário, que passa um montão de coisas negativas e guerras, e esquecemos, né? Muitas vezes esquecemos, tá? Estou me incluindo nisso, da disciplina, né? De uma rotina mais serena. Esse ou seja é complemento que eu estou acrescentando ao texto para que a gente possa um pouco aqui conversar sobre isso. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Não adianta nada. Nem que Jesus viesse aqui e falasse, se nós não abrirmos o coração à luz, e aí depois nós vamos falar sobre isso, porque abrir o coração é bem complicado, sendo que nós estamos reencarnados há muitas vidas já, e ainda, né, como trabalhadores da última hora, segundo o Evangelho e também o Espiritismo, patinando, né, na nossa paz interior. Mas tudo bem, né? Até os patinadores têm socorro. O patinar faz parte da vida. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente de novas revelações, e isto porque não dispensaram maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Então nós ficamos, será que a reencarnação existe? Será que o mundo espiritual existe? Será que eu realmente vivi uma vida passada? Será que é justa realmente essa aflição que eu estou sofrendo? Tudo isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Já tem 160 anos, que não é um livro muito novo mais. E não vai ser ultrapassado, porque o Consolador prometido que Jesus nos prometeu estar de volta nesses momentos é justamente a codificação espírita através de um mundo espiritual organizado, da pedagogia divina. Nós já temos falado sobre isso várias vezes. É uma compreensão que eu trabalho em mim para poder me localizar melhor a cada desafio que nós enfrentamos, pessoais ou coletivos, não é? Então nós muitas vezes relegamos isso, né? Também por um mau hábito de vidas passadas, né? Que deixamos tudo para o pastor, né? Para o padre, né? E para o sacerdote, né? Até antes de Cristo, quando a gente reencarnava, a gente deixava para o sacerdote, né? Deixava o pajé lá da tribo que a gente viveu. Então não é uma questão de nos culpar, é uma questão de a gente observar que a gente precisa estudar.
Outro dia aqui também, em outros lugares, se nós falamos que estamos numa jornada evolutiva, que são mundos como escolas ou como hospitais, né? Se eu estou num hospital, eu tenho que fazer um tratamento disciplinado. Se eu estou numa escola, eu tenho que estudar para passar de ano. Agora eu não posso ficar sentado esperando você tomar o remédio ou estudar para a prova. Porque é isso que quer dizer o texto aqui, né? Ah, eu não consigo entender. Minha filha me disse isso hoje. Ah, eu tenho uma prova, estou preocupada. Tu estudou? Estudei. Então vai tranquilo, vai ser, né, o que Deus quiser, porque Deus quer que a gente cresça, e Ele é Pai. Então se eu perguntei isso para minha filha, que sou um pai imperfeito, né, Deus nos pergunta com muito mais amor. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Ou seja, vamos abrir o coração para que a luz entre, dediquemos algum esforço à graça da lição, desculpe, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considero que te digo porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dá-nos ao entendimento em tudo. Então a gente precisa se lembrar que o Chico Xavier lia várias vezes o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele via espíritos, ele conversava com os espíritos, ele via... O Divaldo Franco estuda o Livro dos Espíritos desde sempre. Aqui eu estou falando do ponto de vista filosófico da doutrina espírita, né? Ficamos bem limitados a esse pensamento. Não que outros pensamentos não sejam bons, mas a gente não precisa deixar a interpretação dos nossos problemas sempre para o outro. Agora, claro, que exige coragem, né? Enfrentarmos o destino de uma transformação. Sem procrastinarmos, que é a palavra bem comum hoje em dia. Esperar para depois para resolver os problemas, né? Os gregos tinham muitas metáforas para tudo, então tem a caixa de Pandora, né? Você vai botando lá no porão, na gaveta, né? Eu tenho uma gaveta lá que quando eu me mudei de casa, quando eu abri a gaveta, 30% das coisas eu ocupei, o resto era problema que eu não resolvi. Se resolveram por conta. Tinha boleto passado, que eu peguei outro, tinha coisas que não... depois eu resolvo. E às vezes nós estamos esquecendo de olhar as nossas gavetas interiores. Mas tudo bem. Faz parte, né, da necessidade. Tem uma historinha que alguém contou, e eu procuro me alimentar dessas informações o tempo livre que eu tenho das atividades, porque é o que me consola realmente, saber que eu sou um espírito imortal, que por pior que tenham sido as minhas vidas passadas, essa é a minha melhor versão de mim mesmo, eu não posso ser mais do que eu sou agora, mas amanhã talvez eu possa ser melhor que hoje. E assim por diante, porque eu vou me transformando à medida que o tempo vai passando. Saber que eu tenho uma referência, que é um Deus bom, Pai, Criador, e estudar a mim mesmo, né? Não é apenas o que a família comenta sobre nós. A família comenta com justiça, eles estão vendo os nossos problemas, né? Mas não todos. Nem mesmo a família conhece o nosso íntimo, só Deus. Muita coisa que nós achamos que conhecemos também do outro, porque a gente revela aquilo que a gente é por um bom tempo, mas não tudo. Porque é assim, nós temos o direito de ser livres com Deus. No Evangelho diz, é a Deus que nós devemos testemunhar as nossas batalhas íntimas, as dificuldades que nós temos para resolver com determinada questão, determinada pressão espiritual que vem, como aquele cano entupido. Eu pensei, não queria falar isso, mas eu acho que eu vou ter que citar, quando a gente limpa a caixa de gordura, né? Vai botando lá água quente na pia até que entope a caixa de gordura, né? Aí você tira, quando entope, né? Se você não faz a manutenção ou chama alguém, vai ter que você tirar toda aquela coisa horrível. Dali a um tempo ela vai entupir de novo se você continuar fazendo da mesma forma. E assim vai. Nós costumamos... Eu estou um pouquinho com a garganta irritada, eu trouxe uma água aqui, então peço desculpa pelo pigarro, mas enfim...
É uma manutenção que, mesmo que nós estejamos nos esforçando para criar um encanamento limpo, um esgoto limpo, para as águas serem recicladas, para o ciclo das águas, para a natureza se transformar, porque ela é sábia, né? Tudo se transforma e volta a ser energia pura, né? Veja como Deus é bom. Nós é que esculhambamos o caminho das coisas, né? Jogamos sofá no rio, jogamos pneu, né, no mato, né? E assim por diante, não é? Nós temos que fazer a manutenção energética também, né? Por isso que nós estamos aqui pensando, mas hoje, olha, meu dia foi horrível, eu nem vou no centro espírita aí que eu tenho que ir, porque amanhã vai ser pior, né? A gente sabe, né, que o pessoal gosta de fofocar, né? Aí você vai, estava aqui no armazém agora, na minha rua aconteceu isso, a pessoa falando, né? E aí, no vizinho não sei o que aconteceu, mas amanhã eu te conto, amanhã a gente descobre. Mas será que na vida dela está tudo bem? Né? Então, quer dizer, que graça eu tenho de ficar falando da vida do outro se a minha vida não tem um telhado de vidro, né? Não seria mais fácil eu ser solidário? Não seria mais fácil eu ser humilde em saber que se eu não... Desculpa, não fiz isso... Trouxe até 2 águas aqui para não ter problema. Uhum. Se eu não fiz isso... Não, tá ótimo, é que eu tô um pouquinho com tosse. Hoje, né, se eu não cometi, o Ramatiz fala muito sobre o perdão. O espírito, o filósofo. Há muito tempo, que se nós não cometemos determinada questão... Aqui tem um remedinho para... muito obrigado. Tá, obrigado. Tem um gengibre aqui, ó. Que o perdão é uma questão pessoal. Deus não se ofende com a gente. Os nossos irmãos são problemáticos e é difícil amar os problemáticos. Porque nós já fomos problemáticos e não sei quanto trabalho nós demos para alguém. Basta consultar a nossa mãe, né? A minha ainda está aí para testemunhar, né? Espero que ela não me entregue. Mas ela passou as delas também, né? E outras pessoas. E a gente tem os nossos espinhos, né? Os nossos orgulhos. E hoje em dia, realmente, né? No mundo de provas como o nosso, eu assisti uma palestra hoje, tem 40 focos de guerra no mundo todo, né? Enchentes, catástrofes. Então, quer dizer, mas... né? Onde é que está Deus? A gente tem repetido essas questões para saber que se o mundo continuar assim, porque as pessoas escolheram ser assim, nós não precisamos ser. E tem uma saída para nós. Já construímos um mundo melhor aqui, né? Não com egoísmo, através da caridade, do amor, dessa transformação que não pode ser hipócrita, né? Eu sempre fui muito crítico no sentido de que se eu chegasse aqui e dissesse, olha, meu nome é Miguel Brambila, eu sou um monsenhor do Alasca e com gestos exteriores e farisaicos e falasse uma mensagem perfeita, acho que menos da metade iria acreditar, por mais que eu fosse um bom ator. Porque ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, o amor é uma coisa muito pessoal, muito íntima de todos nós. E aí nós precisamos de coragem para abrir no íntimo de nossas vidas a nossa gestão de tempo da reencarnação. Como é que eu estou utilizando o meu tempo, né? Quando a gente tem 30 anos, você não pensa nos 50, né? Muita gente pensa, mas eu não pensava. Os meus filhos me chamam, né, já de vô, eu já sou avô. Então você começa a ver, vai morrer um amigo mais novo que você, desencarnou, né? Não morreu. Aí você pensa, bom, já estou no lucro, né? Porque não quero ser egoísta, mas antes ele do que eu, a gente vai pensar, né? Vai lá, consola a família, sabe que ele não morreu, bota o nome aqui na irradiação, encontra ele no plano espiritual, se Deus quiser, bem, não nos umbrais, etc, né? Mas a gente sempre acha que vai chegar na porta do outro, né? Nunca na nossa, né? Eu fui fazer, meu pai desencarnou em 2013 e a minha mãe não podia ir no cemitério. Ontem eu fui levar flores nos túmulos da família, né, junto com a minha irmã. Não costumo ir, mas como ela tem um ritual, fui para agradar ela, estava lá sem carro, fui junto, fiz uma oração, beleza. A minha irmã, que não frequenta o espiritismo, disse que fechou os olhos e viu eles, não conseguia acreditar. Eu disse, não, tu viu?
A vida continua, todos nós temos mediunidade. Se você sonhou com uma pessoa desencarnada, pode acreditar que você sonhou. Eles recebem as flores que a gente manda. Não é porque o Espiritismo não comemora como os católicos com esse momento, a gente respeita, porque nós, aliás, somos todos oriundos praticamente do catolicismo, não é? A minha mãe perguntou, tem muita gente conhecida lá? Eu disse, olha, que eu conhecia estava todo morto, né? Que era minha avó, meus tios, né? Não encontrei realmente, né? Porque a gente sabe que eles não estavam ali, né? Mas estavam ali para receber as flores que a gente levou e tal, né? E talvez, assim, eu e minha irmã mais velha, mais próximos, não tivemos muitos problemas, tivemos alguns problemas, mas superamos, graças a Deus, todos eles. Então, quer dizer, para quem está do outro lado, né, ver que os filhos não ficaram brigando por causa de herança já é uma coisa boa, né? Porque, afinal de contas, né, hoje a gente acha que é muito dinheiro, mas logo ali no plano espiritual a gente vai ver que, né, nenhuma pirâmide foi, né? Nem uns castelos. E aí eu me lembrei aqui justamente isso, para a gente fechar então até às 7h30 sobre a questão do estudo da doutrina espírita. O que eu faço quando eu entendo que uma coisa é uma ciência, uma filosofia e uma religião? Aqui diz, né? Ah, mas eu não consigo aprender. Eu repito, a humildade do Divaldo Franco o fez como ele é. O Chico Xavier, eu repito a lição. Você não entende uma? O que eu faço quando eu vou estudar para uma prova? Porque eu não posso colar, eu tenho que saber onde está, pelo menos no livro. Não vai me transformar de um dia para o outro em santo. Não vai me transformar num apóstolo. Não vai me transformar em Jesus. Mas a partir do momento que eu tenho a informação na minha consciência, porque nós somos criados simples, puros, lá por Deus, né, na nossa criação, todos iguais, numa mesma lei. E a partir do merecimento individual, ajuda-te que o Senhor te ajudará, as leis de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras, nós vamos construindo a nossa personalidade infinita para que tenhamos o merecimento da nossa felicidade. Para que não seja algo dado, né, roboticamente. Deus poderia ter nos criado perfeito, mas daí, assim, e daí? Você me criou perfeito, mas e antes o que eu era? Então, dentro dessa possibilidade de progresso, o que eu faço? Eu estudo. Eu repito, posso repetir até de ano, já repetimos, não é? Muitas vezes. Nós estamos, umas provas são mais difíceis, uns professores são mais duros, tudo são lições. São as lições que diz aqui, ó. Mas se eu olhar do ponto de vista dos filósofos chamados estoicos, lá na Grécia Antiga, tudo é experiência. Então, seja rico, seja pobre, seja bonito, seja feio, seja novo, seja velho, seja certo, seja errado, essa experiência vai servir para alguma coisa. Nós achamos que a gente vai chegar no plano espiritual, já vai estar um juiz de toga, né, nos recebendo, ou num tribunal, e já nos dando a sentença, agora tu vai para o inferno eterno ou tu vai para o céu, né? Que é o juízo final, né? Felizmente, né, este véu do mistério da fé já foi levantado pelo consolo da mediunidade. E aí nós, estudando estas questões, nós vamos naturalizando ela dentro de nós. O que faz, por exemplo, um médico que já atendeu uma criança com febre 150 vezes? Não no SUS, tá? Com todo respeito ao SUS, né? Porque vai dizer que é virose. Não, tem muito médico bom, né? Tô brincando. Mas ele já sabe, mais ou menos, não é? Pelos efeitos. Ou quando nasce um dente, não é? Meu neto tá babando o tempo inteiro e botando todo, mordendo, né? Por quê? Porque tá nascendo dente. Só minha avó já sabia, minha bisavó, dá uma dor de garganta. Então, nós vamos introspectando, trazendo para dentro da gente, olha, a vida é eterna. Substitui a palavra morte pela palavra desencarne. Isso já muda um conceito. Não morreu. Ah, teu pai, quando ele morreu, que saudade. Mas ele não morreu. Eu não fico dizendo que eu vejo, porque eu não vejo mesmo, né? Eu sou intuitivo. Eu sonho com ele muitas vezes, né? Mas não vejo o espírito, né? E até não vejo nem os que estão aqui, aliás, né? Porque eu sou míope de nascença. Então, isso tudo que nos faz acreditar, nos faz ter vontade de recomeçar. Eu tenho uma prova difícil, tem dias que eu estou disciplinado, então eu estudo 3 horas, beleza, mas não foi suficiente, eu não vi todo o conteúdo.
Tem dias que eu vou estudar 5, tem dias que eu vou estudar 10. Chegou a prova, seja a vontade de Deus, porque o outro também estudou, né? Meu time vai ganhar se Deus quiser. O outro time não vai ter Deus, né? O outro time não é de Deus, só o meu time que é, né? Como diz aí o ditado, o campeonato baiano ia acabar empatado, né? Se fosse assim, né? Sempre ia ser uma guerra Então, nós temos que entender, por humildade, que nosso orgulho nos atraiçoa. Sim, nós somos humanos. Mas desistir da fé não vai ajudar. Não se preocupe com o julgamento dos outros, não se preocupe com o julgamento de Deus, porque Ele é nosso Pai. Nenhum pai ou mãe vai julgar com sentença cruel ao inferno eterno seus filhos. Mas preocupe-se em recomeçar, eu digo para mim. Então, nas nossas escolas, Jesus disse assim: não construir castelos de areia, né, porque a onda vem, mas construir castelo na rocha. Então a gente construiu um castelo lá na beira da praia, lá, veio uma ondinha e levou. Opa, vamos mais para cá. Então já é o ano 2, daí já é o ano 3, daí fizemos na rocha, né? Daí fizemos mais lá pro fundo, aí veio um tsunami e levou. Opa, não era uma metáfora, não era para entender ao pé da letra, né? Porque Jesus dizia, a letra torna a filosofia morta. Porque se eu levar tudo ao pé da letra, né? Eu vou me tornar um fundamentalista, um radical. Eu não vou saber ter bom senso para entender que aquilo era um exemplo, né, que ele podia dar, de que nossos tesouros, eles são espirituais. As moradas que nós construímos é no coração que nós temos por trabalhar nessa caixa, né, de problemas que nós temos emocionais ainda por resolver, cada um com a sua cruz, não é? Como um fardo, mas que não é maior do que os nossos ombros possam carregar. Ou seja, nós temos as saídas, nós fomos criados para a felicidade, nós vamos nos estremecer em algum momento, vamos falhar, não é uma justificativa, tá? Porque eu gostaria muito bem de dizer, olha, né, eu não costumo fazer perguntas para o público, né? Mas aos poucos eu acho que até é interessante fazer, né? Eu ia perguntar, quem de nós aqui se acha perfeito, né? Me ajuda, porque eu não sou, né? E não vou ser, né? Nesse mundo, nem num mundo regenerado, nem num mundo em vias de regeneração, nem num mundo feliz eu vou ser perfeito, porque é infinita, tem mundos angelicais, né? Então quer dizer, peraí só um pouquinho. A gente acha que Jesus foi derrotado. Jesus era um espírito com grande capacidade de progresso e nos trouxe com a sua força de vencer o mal pelo bem a oportunidade de nos suportarmos quando estamos ainda, e o Evangelho trata disso, colerizados, não é? Com o fígado, né? Coléricos, reacionários, não é? Nós somos aqui maioria de origem portuguesa, italiana, alemã, violentos, ou seja, né? Porque nosso espírito latino chegou até aqui através de guerras, né? Aqui estavam os índios, e que nós também já tomamos um pouco os índios, os bugres, não é? Os bandeirantes vieram, os jesuítas vieram, impuseram culturas, né, judaico-cristãs, e ou você trabalha para mim e aceita a minha fé, ou você não tem alma. Só que a gente recebe de volta essa conta, né? A gente jogou aqueles espíritos revoltados pela espada tudo no astral, né? E eles são os filhos de Deus como nós. Nós, na nossa arrogância de que somos escolhidos de Deus lá de trás, desde o tempo dos hebreus, fomos nos desgarrando do rebanho, felizmente, né, encontramos um pouco de oportunidade de vivermos a caminho da luz, que tem um livro ali, aliás, que é uma possibilidade que todos têm, todos chegarão lá, seja o verme, seja o anjo, nenhuma ovelha se perderá. Isso na palavra é bem bom, né? Agora você vai ali na esquina e o moleque passa na tua frente na fila do caixa, você já quer jogar os tomates nele, né? E aí você não é santo. E aí você faz o quê? Né? Continua a nadar, como diz o filmezinho lá da Dória, o peixinho, né? Continue a nadar, não tem saída. Voltar para trás não vai. Errou, apaga e recomeça.
Ficou 10 anos na primeira série, tudo bom. Você pode ter um problema, é claro. Você tem que achar esse problema, mas vai ter que continuar para um dia ir para a segunda, para a terceira, não é? Nós não fomos criados por nada. Nós temos uma função. Que isso nos sirva também para não desistir de nada nunca. Nem dessa encarnação, nós já falamos sobre a importância de estarmos aqui. Eu me apego muito a isso. Me envergonho muito quando erro. Mas também não tenho saída, né? Eu convivo comigo mesmo. Então eu preciso gostar de mim, mesmo quando eu erro. Né? Brigo comigo, então. Né? Essa é uma forma de amar o próximo como a si mesmo. Saber que se eu erro, eu preciso pelo menos ter um pouco de paciência com o erro do outro. Porque ainda que eu fale a língua dos anjos, né, e etc. Peço perdão de novo pelos pigarros, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de construir um raciocínio nesse sentido, eu não perco. Porque isso faz bem para a minha condição de ser estudante da doutrina espírita e juntos, não é? Buscamos um exercício mais saudável, mais positivo e melhor. Não quer dizer, né, que se estamos no mesmo barco vai ter sempre tempestade, mas pelo menos se nós remarmos na mesma direção, as ondas mais vigorosas a gente vai conseguir ter mais equilíbrio, né? Um pouquinho mais de união, um pouquinho mais de paz interior, um pouquinho mais de felicidade. E mesmo quando a dor nos ensina pela saudade da despedida, lembrando que muita gente chorou no dia de finados, não é? A gente sabe que o reencontro está marcado por Deus. E que eles que estão no plano espiritual, e muitas vezes aqui, eu não gosto de falar isso, nem falo isso, né? Às vezes a minha mãe pergunta, eu digo, não sei, como eu falei antes, mas a gente sente a presença. Mesmo que eles não estejam, o espírito não esteja aqui, que a gente não esteja vendo, onde quer que eles estejam, as flores que nós mandamos, eles receberam lá. Vocês viram que o André Luiz recebia, né, as orações. Então, muito obrigado. Vou pedir para o Geraldo fazer a prece, que eu não consigo mais, tá? Foi um prazer. Até a próxima. Todo mundo estripado. Bom, pessoal, então vamos fechando os nossos olhos, vamos colocar nossas mãos assim, porque todos, como a gente sempre fala aqui é um pronto-socorro espiritual, não interessa a doutrina, nada, né? Então vamos aproveitar esse momento de luz e vamos elevando o nosso pensamento ao alto, vamos começando a agradecer. Agradecer por todas as coisas boas que nós recebemos diariamente do nosso Pai, das lições do Mestre Jesus que hoje foram faladas aqui também. Vamos agradecer pela vida. Muitas vezes tem gente que reclama da vida, mas a vida foi doada por amor. Por isso Deus é amor. Agradecer por esse belo dia que nós tivemos. Agradecer por esse momento de nós podermos estar aqui. Agradecer por termos uma mente que consegue pensar, consegue raciocinar, ter memória. Agradecer por nós aqui, por podermos ter a oportunidade que o Deus Pai nos dá de podermos enxergar, de podermos ouvir, respirar esse sopro divino, esse milagre da vida. Agradecer por todos os nossos órgãos internos que realizam todas as suas funções em harmonia e perfeição, sem nos darmos conta. Vamos agradecer por tudo, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Vamos pedir também
Vamos pedir para que possamos ter sempre podermos chegar até aqui com saúde. Agradecer, né, também por todas as benécias do dia a dia que nós sempre recebemos do alto. E pedir para que cada um essa noite possa receber tudo aquilo que veio buscar. Energias positivas, energias de paz, de harmonia interior, também de cura, né? Porque normalmente nós, da doutrina espírita, a primeira cura que a gente sempre pensa nem seria tanto do corpo. Era nós nos curarmos internamente, para nós podermos subir um degrau, pelo menos, na nossa compreensão do nosso Pai, do Universo. Então, vamos agradecer mais uma vez por essa oportunidade, e que cada um receba tudo aquilo que veio buscar. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Valeu.